Olá, pessoal, como vão todos? Agora estamos iniciando mais um Nunca Foi Sorte, Minha História no Mercado Imobiliário, o quadro de entrevistas do conteúdo imóvel que vocês já conhecem. Toda semana, às terças-feiras, às 19 horas, estamos aqui recebendo um convidado ilustre, uma figura que se destacou no nosso mercado imobiliário, que é tão gigante, não é mesmo? E hoje eu tenho um imenso prazer de estar aqui comigo, o Alan Antônio Cardoso. Seja bem-vindo, Alan. Obrigado, Bernardo. Obrigado pelas palavras, obrigado pela introdução. E estamos aqui para bater papo hoje com o pessoal do conteúdo. Isso aí, com certeza. O prazer é todo nosso de recebê-lo e eu tenho certeza que o pessoal aí que nos acompanha está ansioso para saber um pouquinho aí sobre a sua carreira, sobre a sua história. Tem muita coisa que a gente vai conversar hoje. Eu vi que você tem um método corretor 360, você tem 23 anos de experiência no mercado, mais de 800 milhões em imóveis, tem construtora em Portugal. Então, assim, tem muita coisa para a gente conversar, né, Aula? Isso aí. Nada melhor do que a gente começar pelo início, né? Como foi o seu início no mercado imobiliário? Como é que você entrou neste mercado? Conta pra gente. Eu digo, Bernardo, que eu não escolhi o mercado imobiliário, eu fui escolhido por ele. Eu, dentro da minha adolescência para a vida adulta, eu tinha uma escola de informática. Naquele momento a informática estava se tornando algo palpável, né, ao brasileiro. E eu, numa crise de estresse, vendi essa escola dos 17 para os 18 anos. E naquela época a gente procurava um emprego em alguns locais na cidade. Na minha cidade havia um órgão chamado Sempre. E lá no Sempre era onde eram anunciadas as vagas as vagas de trabalho. Olha como é interessante, né? A tecnologia hoje, vaga de trabalho você encontra na internet, nos portais. Naquela época você tinha que ir a um local e lá estava colado as vagas de trabalho. E eu procurando emprego, o meu pai, naquele momento, já era corretor de imóvel, e ele trabalhava em um plantão de vendas de loteamento. E nesse momento, aqui na nossa região, havia alguns programas locais, ainda existem, mas tinha um que era muito forte, e era feito um comercial por testemunho do apresentador desses loteamentos. E eu vinha procurar emprego, ficava para almoçar com o meu pai, né, no centro da cidade. E em 3 dias que eu fiz essa sequência, quando tocava, ou quando era feita a propaganda, o telefone tocava absurdamente. E eles eram dois corretores. No terceiro dia, a secretária sobrou uma ligação, ela passou para mim, eu tive a bênção de atender a ligação. Eu já tinha pego mais ou menos o trejeito da conversa, praticamente fiz a venda por telefone. Um dos donos da loteadora estava passando nesse momento. Ele falou: pô, por que você não vai trabalhar com a gente também? Porque o meu pai e essa outra pessoa eram corretores. Eles não poderiam viver somente daquele plantão que tinha a propaganda naquele intervalo do meio-dia às 2 da tarde. Eles tinham outras coisas para fazer durante o dia. E aí eu finalmente entrei no mercado de loteamento. A porta minha de mercado imobiliário foi loteamento. E estou nele até hoje. Nunca mais me desliguei. Então, eu fui um escolhido sem querer para este mercado e estou aqui, com 23 anos de história, galgada no mesmo. Caramba, muita história mesmo para Ah, contar. é uma Afinal, loucura, 23 anos é uma vida, né, Alan? é uma vida. Eu brinco que eu peguei trocas políticas, trocas econômicas. Né, quem aí já está nesse mercado há um pouquinho de tempo acabou pegando também a época da pandemia. Mas veja só, quando o aluguel corrige ali 30% de GPM, né, no auge da pandemia, eu tinha pegado 32% de correção de GPM quando o Fernando Henrique transita por Lula. Na primeiro mandato do Lula, também teve 32% de correção de GPM nas prestações de loteamento. Então, o legal da história é que você já viveu ciclos e quando acontece um episódio como esse agora da Covid, você já está mais ou menos preparado para o que vai acontecer, né? Sem julgar pior ou melhor a situação como um todo, mas você consegue delinear mais tranquilamente. Em 2002, quando acontece a transição do Fernando Henrique para o Lula, que há essa correção de 30% na média do GPM nas prestações,
também não foi repassado ao cliente final. Foi repassado um valor justo. Assim como na Covid, quando tem essa correção de GPM, principalmente na questão da correção do aluguel, não é repassado ao cliente, é feito um ajuste, né? Então a gente já estava mais ou menos preparado. Dentro da Covid toda, eu perdi exatos 5 contratos de loteamento apenas, dentro da nossa carteira de cliente. Um bom entendimento, a história, né? A gente já sabia o que vinha de comportamento dos índices, não o que vinha de comportamento da Covid como um todo. Então, isso te dá uma estabilidade, o que prepara para o futuro. São 23 anos de índices, de vida econômica, de vida política e de muito esforço para colher os frutos do mercado imobiliário. Qual que você acha que foi a maior lição que você teve? Você conseguiria destacar, em poucas palavras, um grande aprendizado que você teve nessa trajetória de 23 anos? Eu acho que o meu grande diagnóstico, né, de vida para com o mercado imobiliário é entender que o imóvel ele é plenamente uma parte do cenário. O corretor é a peça-chave que tem que, com uma expressão chamada segurança, vender ao seu cliente o que ele quiser buscar como compra. Eu acho que, por vezes, a gente foca tanto em ter lançamentos e ter novos produtos, é o profissional de mercado imobiliário, mas ele não entende que ele é o produto. Ele é a segurança do negócio como um todo. Ele é a balança da situação que acontece. Não existe um ensinamento de compra imobiliária, né? Você não tem a didática da compra imobiliária, ela é cultural. É o pai que ensina o filho, que foi ensinado pelo avô. Então sempre tem esse acompanhamento, né? E aí, quando eu falo de um profissional existir nessa ordem, ele serve para dar tranquilidade e vender a segurança ao cliente. O que o cliente mais busca é essa paz para comprar o sonho dele. A gente vive um mercado, Bernardo, eu digo muito isso, cara, quando eu estou falando com novos profissionais. A gente trabalha em um mercado que de 90 a 95% do tempo eu estou lidando com alegria. Olha só, olha como essa profissão é abençoada. Eu estou a quase todo momento vendo as pessoas realizarem sonhos. 5% é problema. Divórcio, partilha de bens, morreu, tem que aquela brigaiada de família, mas é muito pouca a incidência de coisas ruins nesse mercado. Então, quando o profissional ele consegue entender que a virada de chave dele é vender segurança ao cliente e que para ter segurança eu preciso de ter informação e conhecimento, ele constrói uma carreira de sucesso. Foi assim que eu estou, né, me plenamente galgando esses últimos 23 anos para cima, degraus sempre para cima, graças a Deus, nunca para baixo, graças a Deus. Então, Uhum. esse é o meu ensinamento, o que eu aprendi, tá? O que eu aprendi. Eu Per- lembro, vou fazer um parênteses aqui, essa primeira venda que eu fiz no loteamento, eu tinha uma sorte muito grande. A minha voz ao telefone era idêntica do meu pai, idêntica. Então, quando daí eu ia buscar as vendas, eu tinha 17 anos, era um menino. Como que eu ia buscar uma venda imobiliária? Olha que segurança que eu expresso. Então, quando chegava ao atendimento, eu levava meu pai conduzia a conversa e nós, com o mesmo tom de voz, o cliente lá pelas tantas sabia que eu que tinha atendido ele, e não meu pai. Então, olha Uhum. como é maluco. O vender a segurança, né? O quão importante é você estar apto para aquelas. Eu só conseguia me manter bem no telefone porque eu dominava a informação. Dominava e ia para o atendimento presencial. No presencial eu apanhava, porque era muito jovem. Como que eu Uhum. expressava segurança pela minha cara de menino? Não conseguia, tinha que ter o auxílio para construir. Então, como é importante, né, esse domínio da informação para gerar credibilidade e segurança por palavras ao cliente final. Tá? Só esse adendo que sempre foi assim. Hoje, no advento da tecnologia, é WhatsApp, 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 né? Naquele momento era telefone, telefone, telefone. Né? A gente conversava, a gente não era só tela, 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 só palavra escrita, né? A gente Uhum. expressava emoção, hoje o pessoal não expressa emoção, porque a palavra escrita ela não tem emoção, né? É, É meio maluco. Então, esse advento da segurança em domínio da informação foi o que fez a minha carreira acontecer.
Fundamental isso, né? O domínio do que você está ali negociando. Quando você tem Sim, total compreensão, né? Você transmite segurança ao cliente isso, e ele te dá uma chance, né? Eu acho exatamente. que esse é Como um dizem os jovens, dá match, né? exato da Dá média. match. A gente, Isso aí, com é certeza. assim que funciona. Bom, Alan, aí eu queria saber um pouquinho sobre os seus projetos, né? Eu vi que você tem consultoria, mentoria, né? Inclusive você enfatiza o método Corretor 360, que eu fiquei curioso para saber um pouquinho sobre o que se trata. Você consegue dar alguns detalhes para a gente? Sim, sim. Bom, a mentoria, hoje eu faço ela em uma forma de devolver a esse mercado o que ele tanto me deu. Então, hoje eu tento fazer um pouco da minha vida em mentoria a novos profissionais, principalmente, porque muita gente fica no meio do caminho por não ter tido alguém que transmitiu talvez paz, equilíbrio, tranquilidade. As pessoas entram, esse mercado é o mercado que melhor paga-se financeiramente para a linha comercial, de profissão, de vendedor. Não existe outro mercado de vendas que paga tão bem quanto o mercado imobiliário. Até porque o nosso ticket sempre é o maior ticket da cadeia comercial, certo? Só que tem pessoas que entram nele querendo solucionar a vida. E sim, ele independe financeiramente. É um dos únicos mercados de vendas que te independe financeiramente. Só que há um tempo para isso acontecer, né, Bernardo? Então, a mentoria hoje eu faço no sentido de não deixar esses talentos que às vezes estão sufocados, não tendo essa paciência com o tempo, vai embora de uma profissão que paga-se tão bem quanto um médico, quanto um advogado. Quantos são os corretores que ganham mais que juiz? Quantos são? Não é e assim, e isso é só dinheiro. Então, a mentoria eu falo por causa disso. Você tem que ganhar dinheiro, mas você tem que ter um propósito. E o propósito de mercado imobiliário, ele é extremamente gratificante por estar lidando com alegria e pagar também a parte de resultados financeiros. Então, a mentoria é como se eu devolvesse a esse universo tudo que ele me deu. Para isso que ela existe, tá? A parte de consultoria é porque, novamente, não existe ensinamento de loteamento, não existe ensinamento de incorporação, não existe ensinamento de KPIs imobiliário, o que tem é muito pouco e muito personalizado. E o nosso mercado ele muda muito. Eu tenho empreendimento aqui no Paraná, eu tenho empreendimento em Santa Catarina, eu tenho empreendimento em Portugal. Cada lugar desse é uma cultura diferente. Os KPIs que eu uso na minha gestão aqui do Paraná não é o mesmo de Balneário e não é o mesmo de Portugal, não faz nenhum sentido. Então, a minha ideia da consultoria sempre pega o pessoal que está entrando no mercado de loteamento, no mercado de incorporação, eles precisam de um norte. É o que eu viro na questão da consultoria. E o profissional, né, o método 360 é exatamente o domínio da informação que o corretor tem que ter para fazer a virada de chave da história dele. E aí eu entro em muitos números que o corretor às vezes não entende. Ele não entende quantos leads ele atendeu, ele não sabe quantos leads desse deram resultado, ele não coloca isso, eu falo que ele tem que preencher um CRM, que ele tem que sim seguir as normas que a corporação que ele está trabalhando impõe, mas que ele tem que ter o controle dele. Ele tem que chegar na sexta-feira e falar, cara, minha semana foi produtiva ou não. O corretor não consegue fazer uma análise da produção dele. Se eu não consigo analisar a minha produção, eu me torno aquele cachorro que corre atrás do rabo e ele fica cansado achando que fez muita coisa. Ele não fez nada. Ele não saiu do lugar. Então, o que o método ensina? Ensina ele a enxergar os números que ele precisa enxergar para ter uma carreira de sucesso. É esse o método 360 graus. O corretor ele tem que conseguir, primeiro, dominar as informações que chegam a ele, que são os clientes, e o que a corporação que ele trabalha fornece a ele. Ele tem que conseguir dominar as informações dos produtos aos quais ele vai vender ao cliente dele, e ele tem que dominar ainda, eu brinco muito, que são os carrosséis. Qual é meu carrossel de atendimento? Qual é meu carrossel de fechamento? Qual é meu carrossel de novas prospecções? Então, é isso que eu mostro através do corretor 360 graus. Tudo que ele tem que estar fazendo continuamente para extrair resultados. Esse advento moderno do mercado imobiliário está tentando atrelar a tecnologia a um mercado que é extremamente tradicional, o Bernardo. Então, esse elo tem feito falhas ao profissional. Porque o que o profissional novo espera? Chegar na imobiliária todo dia de manhã, receber 50 leads, ligar para os 50 leads e tirar um pedido. Cara, isso não existe. Isso é venda? É venda.
Só que existe um romantismo no nosso mercado que veio se perdendo com o advento da tecnologia. E o corretor, que é o corretor 360 graus, que consegue dominar todas essas informações que eu disse e manter o romantismo, ele vai construir uma carteira de clientes que é o resultado de sucesso futuro. Porque remar todo dia um cliente novo cansa. Qualquer profissão que o cara todo dia tiver que começar a procurar um cliente novo, ele vai se esgotar em algum momento. Por isso, por que o médico tem uma carteira de pacientes? Por que o advogado tem uma carteira de clientes? Você consegue entender? A analogia é muito simples. Por que uma escola particular pega um aluno desde o primário e quer levar ele até o terceirão? É a carteira de cliente. Por que o corretor de imóvel não pode ter uma carteira de cliente? Por que o Exato. corretor de imóvel cansa? Por que o corretor de imóvel desiste, por vezes? Porque remar todo dia é pesado. Entende? Exato. E aí, quando eu começo a trabalhar de maneira organizada e olhando a longo prazo, cara, eu não vou mais trabalhar correndo atrás das coisas. O mercado vai vir me buscar. Porque Isso. é uma carência absurda de bons profissionais no nosso mercado. 90% do nosso mercado é esse cachorro correndo atrás do rabo, desesperadamente, achando que está, assim, né, numa caça estrondosa. Não, cara, você não está saindo do lugar. 10% que são os profissionais que sequer têm tempo de atender 100% da sua agenda, que Uhum, tem indicação, que tem cliente que espera para ser atendido por ele, que tem cliente que limita 10, então daqui 10 dias você começa a me atender, o cliente foi indicado, o cliente está na carteira dele, o cliente veio de alguém da carteira dele que trouxe. Cara, esse profissional é o profissional abundante no nosso mercado e o método ensina isso para uhum, o corretor. É um método, Bernardo, que vai completamente contra tudo que está sendo pregado dentro do mercado imobiliário. Essas varinhas mágicas, esses títulos de que você vai vender todos os meses, tudo isso eu sou contra. Por quê? Porque, cara, faz 23 anos que eu estou nessa lida. O mercado tem sim momento de ápice, tem momento de queda, tem momento que as coisas, que o nosso mercado anda assim de lado, tem momento para tudo. Então, o cara que entra no nosso mercado querendo pegar um método desse mágico e achar que em 30 dias vai estar rico, ele está fora do mercado. Ele não serve. Tá? Então, meu método não é para essa pessoa. Meu método é para quem está procurando uma profissão séria, para quem quer está procurando uma profissão futura, para quem quer firmar as raízes nesse mercado, que é um mercado abençoado e que paga extremamente bem. Esse é o método do corretor 360 graus. excelente sua colocação, Alan. Inclusive, é muito que a gente conversa com os corretores ali no dia a dia, que como você disse, né, o médico ele tem a agenda de atendimento dele por meses, né, uma agenda Sim, fechada por meses. E no nosso mercado é como se fosse uma esteira de atendimento. Todos os dias você está ali recebendo leads, todos os dias você tem que fazer relacionamento, tem que fazer networking, né? Tem que seguir ali as metodologias, os processos da empresa em que você está. E no meio disso tudo, quais são quais são os seus próprios métodos de organização para que exato. isso, né? Para que isso não se perca, né? Então, É uma falta de controle abundante, viu, Bernardo? Eu até brinco muito, né? Que essa questão dos leads é assim: você dá 30 leads para o corretor. Se os 5 primeiros der ruim, os outros 25 vai ser péssimo. Porque o cara vai caindo junto. Então, e não é isso. A gente pega aí, ó. Cara, você pegar 6 anos atrás, a média eram 13 tentativas para você conseguir qualificar um lead em sendo atendido ou não. Não é qualificar se ele é quente, frio, é se ele virou um atendimento. Bom, hoje, 6 anos passados, nós estamos em 17 tentativas. E tá todo mundo olhando o mercado da captação de leads no meio digital. Aí o cara começa, se você for colocar 17 atendimentos, eu demoro 3 semanas para entender se o lead que a pessoa me passou era um lead bom. Se eu pego 10 leads por dia, ao final de 3 semanas eu tenho mais ou menos uns 150 leads para tratar. Se você falar para mim que humanamente alguém que não tenha controle consegue fazer gestão disso, ele está fora. exato. Ele está fora. Então, assim, é simples, só que exige dedicação. É o que eu falo. Eu não consigo entender, às vezes, o que a pessoa procura uma facilidade. Mas quando ela, novamente, eu vou falar, quando ela vai procurar um médico, ela procura um puta médico. O cara que tem mais especialidade. E o cara que tem mais especialidade, ele tem mais controle, mais estudo, mais tudo. Por que o corretor quer essa facilidade? Uhum.
né? Ele tem que entender que a vida é essa. O bom advogado, o bom em tudo, o bom profissional que nós conhecemos, que todo mundo sabe o nome, independente da região que está morando, você sabe qual é o médico mais famoso, o advogado mais famoso? Esse cara estudou muito. Isso, isso. O profissional desejado, né? Você tem que Exato. buscar sempre ser esse profissional. Só que se eu tenho preguiça de fazer um controle, de trabalhar de maneira correta, eu li uma frase hoje que ela casa muito com o que nós estamos falando agora, Bernardo. Quem sabe o que planta não tem medo do que vai colher. E o nosso mercado, infelizmente, as pessoas têm medo de colher porque sabe que planta errado pra cacete. Uhum. Assim, desculpa, mas o bom português para mim é esse. A É pessoa não planta verdade. correto, cara. Você pega, olha, gente, se a gente pegar, se o cara receber 10 leads por dia, dentro desse giro de 17 dias, que vão dar em 3 semanas, se ele trabalhar só de segunda a sexta, e tem um corretor também que quer trabalhar de segunda a sexta, viu, Bernardo? Ele não entende que a família que quer comprar um imóvel, ela vai escolher o imóvel num tempo que ela tem de descanso. Tem corretor que quer trabalhar das 8 da manhã às 18 da tarde. Só que ele não entende que o Minha Casa Minha Vida está trabalhando das 7 da manhã às 19. E que o melhor momento dele conversar vai ser das 19 às 20, 21, 20 e 30. Mas o cara não quer estar mandando mensagem esse horário para o cliente dele. Por quê? Porque esse horário tem que descansar. Então, assim como o médico que vai fazer parto no hospital, o cara tá lá às 5 horas da manhã, meu amigo. Então, você entende como não tem a nossa profissão é uma profissão muito boa, mas há uma acomodação que não deixa o cara ter resultado. Aí você pega 10 leads no primeiro dia, 10 no segundo, tal, tal, tal. No final de 15 dias, eu estou trabalhando 150 leads. Você vai me desculpar, 150 leads, se o cara ficar 4 horas trabalhando, que é meio período do dia dele, ele dá conta de classificar, de ligar, de fazer uma mensagem, de tentar uma ligação. Ele dá, só que o cara não quer, porque é difícil. É Uhum. difícil. Só que aí que Exato. está a diferenciação do cara que está ganhando dinheiro no nosso mercado, daquele profissional que vai olhar para o gerente dele, para o gestor dele e falar assim, ó, não me manda lead mais esse mês, porque esse 150 aqui eu tô acabando de organizar. Cara, ali tá o dinheiro do cara. Mas ele tá procurando um lead que você vai falar assim. Esse lead, você vai me desculpar, ele vai comprar na concorrência. Ele não vai Exato. comprar de você. Né? Então, essa analogia aí que eu sempre prego da distinção do profissional, como tá difícil, como tá difícil. Perfeito, você disse tudo, Alan. E sempre buscar mais conhecimento, né? Se Sempre. profissionalizar, né? Seja através de um livro, seja através de uma palestra, um curso, né? A gente tem tantas coisas aí que acontecem no nosso meio durante o ano todo, e é buscar realmente aprimoramento. Eu acho que muitas pessoas se Exatamente. esquecem disso, né? É o famoso ego zero. O profissional que tem ego zero, ele nunca vai deixar de ganhar dinheiro. É verdade, Porque ele a todo momento está aprendendo alguma coisa. é Está verdade. buscando, está se relacionando. Eu digo, né, eu aqui em Maringá, eu falo, eu estou com 40 anos. Mas a minha relação é com a turma dos 60. Porque eu sou da velha guarda dos corretores. Eu entrei com 17, então tinha uma galera explodindo aos 35, 38. E eu brinco muito com eles, falo, cara, cadê aquele profissional romântico? Cadê aquelas vendas nossas que eram gostosas? Cadê aquela troca que nós tínhamos? Hoje tá péssimo isso tudo, cara. Hoje é panfletagem digital, é cara meter. Olha, eu fico absurdamente assustado com grupos de corretores. Esse me dá alergia. Porque é o seguinte, eu não tenho nada contra o grupo, desde que a pessoa saiba usar. Agora, o cara tem um cliente, o corretor X, tá com um cliente bom. Aí ele vai lá no grupo dos corretores e fala assim: alguém tem um imóvel tal? Puta, mas ele sequer procurou o imóvel lá na rua, lá naquele empreendimento que o cara pediu, lá naquela região. Então, a tecnologia, ela gera facilidades, só que vira daí uma rádio peão com várias falhas de informação que não concluem a venda. Sabe? Então, assim, o que na minha época o problema era a gente brigar com o porteiro para saber qual era a vaga de garagem do apartamento, que não detinha informação, hoje tudo isso está se perdendo na parte da tecnologia, nesses grupos de WhatsApp. Cara, virou um bicho preguiça. Eu tenho uma fagulha, eu boto nos grupos, aí 10 pessoas me respondem que tem alguma coisa, mas ninguém tem de verdade, e vai virando um fuzuê, que daí zero. Eu estou falando isso porque, assim, é a preguiça de procurar o imóvel, quiçá estudar, É verdade. É isso sabe? aí. Então, tá complexo, viu, Bernardo, no nosso momento. Por isso que eu falo, para o profissional que está entrando,
o profissional que quer se constituir no mercado imobiliário, cara, tem um oceano azul imenso, imenso, imenso no mercado imobiliário. Isso que eu ia te perguntar também, Alan. Quais são as suas expectativas, a sua visão para os próximos meses, para os próximos anos? Você consegue ter uma percepção do que vem por aí? Eu acho assim que, falando de um mercado tradicional, né, compra e venda básica Brasil, dentro de uma geografia generalizada, tá? Vou tirar praças como Balneário Camboriú, vou tirar praças que estão com alguma coisa extremamente acontecendo naquela região que está pujante como mercado. Vamos falar assim, 90% do mercado brasileiro. Antes de junho, com essa troca de Selic, nós não vamos conseguir ter bons resultados. O que nós temos que se amparar nesse momento é fazer o famoso arroz com feijão. Esse é o momento que eu estou dando de instrução para todo o meu time. Façamos arroz com feijão. Aqui em Maringá, o ticket médio é de 350 a 450 mil reais o imóvel. O que o meu corretor está buscando fazer todos os meses? Vender ticket de 350, 450. Pronto, é arroz com feijão. Não adianta eu querer inventar moda. Em Balneário Camboriú, a ticket lá é 1,5 milhão. O que o meu corretor está buscando fazer? Vender 1,5 milhão. Pronto. Agora, baixou a Selic, voltou a esteira do financiamento a acontecer, que eu acredito que esse governo tem que ser muito mais rápido do que ele está sendo, para que em junho, julho isso esteja de fato operando, aí eu acredito que a gente tem uns 2 anos de boas colheitas com a Selic nos ajudando. Só falando aqui uma situação que às vezes a pessoa não entende, né? O grande problema nosso hoje, quando a gente fala, por que é Selic? Por que é Selic? Porque a renda média do brasileiro é 4 mil reais, gente. A renda média de 80% da população brasileira, de um casal, é 4.500 reais. E hoje, com 4.500 reais, o cara financia 180 mil reais. E 180 mil reais você não compra quase nada nesse país inteiro. Nós estamos falando de um ticket de Minha Casa Minha Vida médio, de um padrão legal, de uma cidade um pouco de 500 mil, 400 mil habitantes, na casa dos 300 mil reais. Para o cara financiar 300 mil reais com a Selic, como ela está hoje, ele tem que ganhar 7 mil reais. E são 7 mil reais, é 5, 6% da população que ganha. Então, esse desencaixe que nós estamos aí esperando, né, que a Selic baixe, para que a régua de análise encaixe a população verdadeira, que é a população dos 4.500 reais, que é a população que movimenta o nosso mercado imobiliário. Não adianta eu ficar mirando só em tubarão, 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 na galera do dinheiro que vai comprar milhão, milhão, milhão. Não adianta, esse público é um público seleto, compra quando quer, do jeito que quer, a hora que quer, não é um público que está procurando a necessidade, dificilmente está vivendo o sonho da primeira imóvel, dificilmente. Então, por isso que eu acho que até junho nós estamos extremamente repetidos e o meu conselho é faça arroz com feijão. Pega o ticket da sua cidade médio e, cara, se dedica a isso. Pronto, eu vou fazer arroz com feijão. Se o mercado voltar aos bons ventos que nós já vivemos em 2008, 2009, 2010, que era colheita de resultado abundante, isso é para julho para frente que nós vamos ter como uma premissa de possibilidade. Uhum, perfeito. Então, o saldo aí, o balanço, no geral, é positivo, né? Positivo? Não, o mercado é positivo, Bernardo. Novamente, eu acho que todo mercado vive oscilações. O nosso não vai ser diferente. Não vai ser diferente. Só que, novamente, como eu não domino informação, como eu não estou antenado, como eu não estou, sabe, conexo, tudo se torna mais difícil, cara. Essa é a verdade. Agora, para o profissional que está desenhado, sabe, por que eu tenho empreendimento em Portugal? Porque o país está bombando. Agora, sabe o que impede qualquer corretor de imóvel de vender imóvel em Portugal? Informação. Só isso. Porque o meu Uhum, público que está comprando Portugal é 100% brasileiro. Agora, adianta eu entendi. ficar chorando aqui no Brasil? Não, eu vou criar uma possibilidade. Só que essa possibilidade foi criada 6 meses atrás porque já vinha um desenho ruim de mercado por enquanto. Brasil. Só que o arroz com feijão não falta para ninguém. Falando de novo do médico. O plantonista para virose, coluna travada e os cambal, nunca falta paciente. Você entendeu? Falta para Uhum. especialidade no momento de carência. É o que eu estou falando, no mercado imobiliário é a mesma coisa. Eu tenho que estar fazendo arroz com feijão e não sonhando, novamente, com essas mirabolantes que vai lançar um empreendimento, vai ficar rico no mês. Cara, faz arroz com feijão, passa o nosso famoso inverno. Se você olhar, olha há um ano atrás, o que começou a acontecer com o mercado das startups, dos unicórnios, né? Uhum. 2 anos, 100% praticamente estão vivendo o inverno, mandando um monte de gente de tecnologia embora. Por quê? Porque o mercado está se adaptando. É normal. Nosso mercado também tem isso. Não, não será diferente. Mas o que falta
Pergunta se alguma dessas pessoas de tecnologia que são bons, que dominam informação, que é aquele profissional empenhado. Pergunta se ele ficou desempregado nos 2 anos. Não ficou. Então lá também teve a leva de gente que não serve. No nosso não vai ser diferente. O mercado está truncado, está brigado, com certeza, muito, muito. Mas para o profissional antenado, que cria oportunidades, que ele é interessante sem ser interesseiro, ele toma café com clientes todas as semanas, não para ofertar imóvel, mas para bater papo, saber se o cara está saudável, se a empresa do cara está saudável, para entender se o cara quer alguma coisa. Para esse cara não está faltando nada no nosso mercado nesse momento. Uhum. Tá? Exatamente. Show de bola, Alan. Olha, quero muito te agradecer. É Adorei isso. o nosso bate-papo, né? Você passou aí uma visão extremamente assertiva para o nosso público que nos acompanha. Amém. Eu tenho certeza de que o pessoal que assistir ao vídeo vai conseguir tirar muitos insights, muitas dicas e ir para o próximo nível, certamente, tá? Com suas Obrigado. palavras. O Bernardo, você desculpa quando eu falo muito, é que eu sou um extremo entusiasta, sabe? Eu sou um entusiasta desse nosso mercado e dessa profissão. E eu falo isso porque essa profissão me tirou do menos 6 da merda, financeiramente falando. Só que assim, é uma profissão que exige longo prazo, assim como qualquer profissão. Então eu sou um entusiasta porque eu sei o que é estar sem dinheiro. Eu sei o que é o cara estar ferrado, mal pago. Eu sei. Eu tive energia cortada no poste de energia, não foi na chavezinha dentro lá de casa, não. Uhum. Então, essa minha empolgação, às vezes, em defender com tanta vontade o mercado imobiliário, é porque eu sei como ele pode transformar a vida das pessoas, sabe? Então, não desistam, sabe? Continuem, se preparem, que esse mercado ele devolve com muita abundância para o profissional que quer viver dele. Tá? Com Eu certeza. tô pedindo desculpa porque às vezes eu falo muito, mas é com esse entusiasmo de alguém que já teve em um momento muito crítico e ruim financeiramente, e que foi esse mercado, somente esse mercado. Eu nunca tive meu pé em 2 mercados. Eu nunca tive meu pé profissional em 2 canoas. Eu foquei nesse mercado desde que vai ser esse mercado, pronto, acabou. E ele me entrega, e ele devolve, e ele retribui abundantemente. E Com por isso que às certeza. vezes eu falo muito, desculpa, tá, Bernardo? Não, imagina que isso. Foi maravilhoso o nosso bate-papo. Obrigado. Adorei conhecê-lo mais. Você é um cara muito experiente, né? Muito habilidoso com as palavras. E é exatamente esse o nosso propósito do canal: levar mais informação, levar mais conhecimento, destravar a cabecinha de muitos corretores, né? E com certeza demos mais um passo aqui com a sua ajuda. Quem quiser saber mais, né? Continuar acompanhando os conteúdos do Alan, pode acessar o site dele, o acardoso.com.br, e também a sua página no Instagram, né, Alan? A gente vai colocar Alan Antônio Cardoso, a gente vai colocar aqui direitinho na descrição do vídeo, para quem Legal, quiser continuar acompanhando o seu trabalho e contratar consultoria, mentoria, não é mesmo? legal, legal, querido. Tá ótimo. É, Obrigado pela oportunidade aí, tá? Estou à disposição de vocês para sempre que vocês quiserem trocar um bom bate-papo falando de mercado imobiliário. com certeza. Da próxima vez estaremos no podcast, se Deus quiser, tá? Amém. Muito obrigado, Alan. Obrigado. Um grande abraço a todos e continue acompanhando aí o conteúdo Imob. Um grande abraço. Tchau, Bernardo. Foi um prazer, tá, Tchau. querido? Obrigado, querida.